Olá! A doação de órgãos é um ato de consciência e amor ao próximo. Todos os anos, milhares de vidas são salvas por meio deste gesto. Mas, de acordo com a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, mais de 30% das pessoas que esperam por um transplante de coração, por exemplo, morrem na fila de espera. Agora, em setembro, é comemorado o Dia Nacional da Doação de Órgãos. O que diz a lei? Quem pode doar? Vamos saber no quadro Olha o Direito Aí. A Constituição Federal de 1988 decreta o direito à vida. E para reforçar esse direito, a Lei 9.434, de 1997, institui a legalidade sobre a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins de transplante, caso seja de livre vontade e autorizada pelo doador ou seu familiar responsável. A doação de órgãos é livre. É um assunto que deve ser muito bem alinhado entre o doador e os familiares. O artigo 2º da lei autoriza a realização do transplante de órgãos somente em estabelecimentos de saúde e médicos cirúrgicas de remoção e transplante permitidos pelo órgão de gestão nacional do Sistema Único de Saúde, o SUS. A morte cerebral deve ser comprovada por meio de exames feitos por médicos que não são da equipe de transplante. E para discutir o assunto estão comigo no estúdio a médica, membro da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, Daniela Salomão, e o desembargador de Aulas Costa Ribeiro. Olá, sejam bem-vindos ao fórum. Muito obrigada pela presença de vocês. De Aulas, setembro, né? A gente falou bem no início do programa que existe essa comemoração sobre o assunto em setembro. Por que setembro? Setembro, dia 27, comemora-se o dia de São Cosme e Damião, que são historicamente considerados médicos e foram os dois primeiros transplantadores de que a história faz registro. Portanto, 300 anos antes de Cristo, transplantaram uma perna e a partir da formalização do sistema de transplantes, elegeu-se essa data para comemorar o Dia Nacional da Doação de Órgãos, com uma referência, portanto, a esses dois precursores do sistema. Tá certo. Daniela, muita coisa mudou, né, desde que foi feito o primeiro transplante. Como é que era antigamente? Quais eram as dificuldades? Olha, eu acho que a formalização de um sistema, ele é fundamental para que tenha credibilidade o programa de doação e transplante, porque ele sobrevive e ele cresce com essa chama da credibilidade, de que todos os parceiros envolvidos trabalham com o único objetivo de dar o melhor de si para que o paciente que precisa de um transplante seja atendido. E a gente não consegue fazer isso se as regras do jogo não estiverem muito claras para todo mundo. Então, quem trabalha com doação precisa saber o que é o processo de doação. Como é que eu faço um diagnóstico de morte encefálica? Quais são as regras técnicas para que isso aconteça, mas também quais são as regras legais, como é que isso é documentado, como é que eu explico para a família que o paciente faleceu e o que isso significa para a sociedade. Então, todas essas regras foram pensadas para a gente criar a legislação. Então, com o tempo, a gente foi chegando a essas respostas, Sim, é isso? exato. No início era um pouco nebuloso, as pessoas tinham muito mais receio do que tem hoje, é isso? Na verdade, assim, o programa começa e você vai vendo a necessidade de ter uma formalização de todas essas etapas, para que todos façam, trabalhem na mesma sintonia, vamos dizer assim. Uhum. De Aulas, nós temos uma legislação de 1963, que nem é tão conhecida assim, que trata do assunto, mas nós temos uma mais recente, de 97. Quais foram os avanços? A lei de 97 parte de uma grande experiência que já havia sido tomada na Espanha e em Portugal. O sistema é estruturado, o sistema brasileiro é estruturado seguindo o modelo espanhol. Esta central nacional, que aqui chama-se Sistema Nacional de Transplantes, com regionais, cada estado, alguns estados até com mais de uma central,
tudo isso foi concebido na Espanha. E em Portugal, a figura da chamada doação presumida, aquela doação de quem não se manifestou em vida, presume-se doador. Então, a lei vigente de 97 foi uma iniciativa de um projeto de lei do Senado Federal, apresentado por um senador muito conhecido na área, porque é médico, que é o senador Lúcio Alcântara, do estado do Ceará, à época senador, e então ele apresentou um projeto de lei, mas esse projeto não é inédito. Houve uma tropicalização do sistema ibérico, na medida em que o projeto de lei reuniu a lei que estava em vigência na Espanha quanto à estruturação, com a lei portuguesa que tratava da doação presumida. Em Portugal havia um banco nacional de não doadores de órgãos. As pessoas que não eram doadoras de órgãos inscreviam-se nesse sistema. E quando era diagnosticada a morte encefálica, a equipe médica ia a esse sistema e conferia, checava o nome. Se o nome não estivesse na base de dados, era doador de órgãos, portanto, começava um processo para a captação. No Brasil não havia nenhuma base nacional disponível para esse fim. Então foi aí que se criou a ideia, ou sugeriu-se, depois virou lei, de se inscrever na carteira de motorista ou na carteira de identidade comum a condição de não doador de órgãos. Achávamos, e aí eu participo dos debates que são levados a cabo, tanto pelo Senado, quanto pela Câmara, quanto pela sociedade civil em geral, sobre o projeto de lei, achávamos que seria um grande sucesso, que as pessoas não iam perder o seu tempo tratando disso, até porque o brasileiro sempre foi tido como um sujeito de boa vontade, solidário, e que todo mundo ia doar órgãos sem nenhuma dificuldade, e que ninguém ia tomar tempo, perder tempo para anotar na carteira de identidade, de motorista, etc., não sou doador de órgãos. Foi a nossa grande surpresa, porque no dia em que a lei entra em vigência, logo a seguir, fazem-se filas nas polícias, nos órgãos de identificação, para anotar não sou doador de órgãos, e nós fomos para quase um caos absoluto, porque houve uma grande redução na doação de órgãos no Brasil, de norte a sul. Nós calculamos mal o risco de tirarmos a família do processo de morte, porque na medida em que se levava em conta uma decisão tomada pelo cidadão lá enquanto estava vivo, a família não participava do processo. Portanto, em 2001, eu participei da comissão que elaborou a segunda lei de alteração da Lei 9434, nós acabamos, quer dizer, o projeto, e depois o Congresso Nacional, extinguiu a inscrição no documento de identidade e volta ao modelo tradicional da família autorizar a doação de órgãos. Portanto, houve aqui um erro estratégico nosso, de todos nós que participamos, todos nós achávamos que era a melhor solução, mas o que deu certo em Portugal, o que dá certo na Europa, não deu certo no Brasil, que foi a doação presumida. Esse foi o equívoco, que a gente consertou. A lei foi alterada e consertou-se esse equívoco, mas que é um equívoco absolutamente defensável. Nós achávamos sempre que o fogo que queima na Grécia, queima na Pérsia. Isso é verdade. Mas com relação à doação de órgãos, não deu certo. A experiência estrangeira no Brasil foi vencida pela família que quer participar deste momento. A família quer assinar o termo de doação. E, doutora Daniela, que temor é esse? E aí eu já aproveito para fazer uma segunda pergunta. Esse temor, ele é da família também atualmente ou não? A família é mais consciente do que a própria pessoa? A impressão que eu fico é que na época que essa lei veio, a sociedade não estava preparada para o programa de doação. Ele era muito novo, muito jovem, as pessoas tinham muitas dúvidas, não se falava em doação como a gente fala hoje, com mais naturalidade, as pessoas entendem o processo. Ele era muito jovem e eu acho que as pessoas ficaram inseguras do que significava aquilo. Houve muita dúvida, houve receio da sociedade de que ao dar entrada num hospital
com um documento de identidade que não tivesse escrito "não sou doador", que medidas necessárias para recuperar a vida do cidadão não fossem impostas, visto a necessidade da doação. Então, acho que foi um sistema que não tinha credibilidade o suficiente na época para tomar esse passo, vamos dizer assim. O sistema amadureceu, a sociedade amadureceu, o programa de doação hoje, ele está mais robusto, o Brasil inteiro já participa disso. Várias pessoas já foram transplantadas com sua vida modificada, que retornaram à família, que voltaram a participar da sociedade. Eu acho que o programa hoje, ele tem uma outra cara, ele tem mais credibilidade, a sociedade confia no processo, não só do diagnóstico de morte encefálica, mas na idoneidade do programa, uma vez que os órgãos doados são direcionados para pacientes em lista, que essa lista é obedecida. Então, o programa hoje é outro do que era na época. As famílias querem participar, sim. Eu acho que a sociedade brasileira ela é muito família e eles querem ter o direito de participarem do processo de doação. Eu acho super interessante hoje, que a gente não via na época, é que nós vemos hoje famílias tomando a iniciativa de procurar a central de transplante para se mostrarem doadores. Se antes a central se dirigia à família, com um certo receio do tipo de reação que a família poderia ter num momento desse, que a gente sabe que o momento de morte é um momento de dor, é um momento difícil para todo mundo, e você ainda, por cima disso, ter que decidir sobre doação. Hoje em dia, isso está mais apaziguado, as pessoas se sentem mais confortáveis com o programa de doação. Existe uma informação muito importante na questão da morte encefálica, né? Como é que é esse processo? Não é a mesma equipe que faz o diagnóstico, né, dessa morte encefálica e não é a mesma equipe que coloca esse órgão para doação. Como é que funciona esse processo? Pois é, o programa de transplante ele é muito interessante porque quem trabalha na doação não trabalha no transplante e vice-versa. Eu acho que isso dá muita segurança ao processo, porque quem está vendo a doação, ela está vendo como está a situação do receptor, quer dizer, do doador, como é que ele está mantido, como é que está sendo feito o diagnóstico. Então, ela acompanha o processo de diagnóstico. Os médicos que participam do diagnóstico de morte encefálica, eles não participam das equipes de transplante. O diagnóstico de morte encefálica, ele é feito por, no mínimo, 2 médicos diferentes. Então, tem um exame clínico, esse exame clínico é repetido por um outro médico e depois a gente tem mais um exame complementar. E, diga-se de passagem, o diagnóstico de morte encefálica no Brasil, ele é mais rigoroso do que a maioria dos países do mundo no diagnóstico de morte encefálica. Então, assim, nós temos muito mais etapas para declarar uma pessoa morta. Então, eu acho que isso dá segurança à população, uma vez feito o diagnóstico de morte encefálica, que eles possam fazer a doação sem receio. Eu vou pedir um minutinho para vocês, porque agora o Fórum faz uma rápida pausa e volta em 1 minuto. É já já. O Fórum está de volta. O programa de hoje aborda o tema doação de órgãos. Você sabia que é possível também ser um doador em vida? É isso mesmo, Diaulas? Explica pra gente como é que funciona isso juridicamente, inclusive. Na prática e também na forma legal prevista, quem faz a doação é o que vai morrer, é o próprio paciente. A família não faz a doação. Ela apenas apresenta a vontade do familiar falecido. Ou seja, toda a construção do sistema de transplantes de órgãos no Brasil e não só, é de uma decisão íntima de cada pessoa. E nós devemos externar esta nossa decisão aos familiares, às pessoas que estarão próximas a nós quando da nossa morte. Porque, na verdade, a família, quando faz a doação, firma um termo dizendo que em vida ouviu do familiar a informação de que ele queria ser doador ou de que ele era doador de órgãos e queria que os seus órgãos fossem doados. De tal maneira que isso não precisa ter formalização, não precisa ter uma escritura pública,
um testamento, um codicilo, expressões muito jurídicas. Nada disso é necessário. Mas é necessário que o familiar que vai representar o paciente com morte encefálica tenha a condição de porta-voz dele, que vai levar para o sistema de transplantes, para os captadores de órgãos, para a central de captação, uma informação de que ouviu do paciente em vida este desejo e vai cumprir este desejo e assina o termo de doação. Quem é que assina? Os familiares. Mas em vida eu posso doar um rim, por exemplo? Sim, aí é uma outra situação, é o chamado transplante intervivos, que não é recomendável, que não é a política nacional, que é a exceção das exceções, o transplante de órgãos duplos ou regeneráveis. De uma forma muito simplificada, vamos cair no rim ou vamos cair no fígado. Então, é perfeitamente, não vamos confundir aqui sangue, medula, que a lei exclui expressamente a doação de sangue e a doação de medula das regras criadas para órgãos duplos ou regeneráveis. Aí é uma outra situação. Para isso existe uma série de regras próprias previstas na lei, mas também previstas no decreto regulamentador que delimitam quem são os possíveis doadores em vida. Posso adiantar, familiares, o sistema brasileiro considera família, parente, até o 4º grau, portanto, 4º grau são os primos, até primos é possível doar. A partir daí tem um processo judicial, em que a contraparte é feita pelo Ministério Público, que é muito resistente, da minha experiência, por muitos anos, à frente deste programa no Distrito Federal, o Ministério Público, na prática, se opôs a todos os transplantes entre pessoas não correlacionadas. Em linguagem popular, entre quem não é parente. Toda esta situação foi criada para evitar comércio de órgãos. A Constituição Federal proíbe expressamente e a legislação cumpre muito bem. Só gostaria de fazer uma consideração, porque assim, essa parceria Ministério Público com a Central de Transplantes, pelo menos aqui no Distrito Federal, é uma parceria de muito sucesso, é uma parceria que dá mais credibilidade ao programa de doação e transplante, porque assim, a equipe médica se sente segura em cuidar da parte que ela entende, que é a parte técnica, e a gente tem o apoio do Ministério Público para olhar detalhes que a gente é incapaz de entender da forma legal que isso funciona. Então, assim, as doações autorizadas aqui, intervivo, depois de passada pela avaliação médica e liberada tecnicamente, ela passa por o crivo do Ministério Público para que, uma vez autorizada, todo mundo se sinta seguro de fazer o procedimento. Então, eu acho que é uma parceria muito bacana que deveria ser amplamente difundida no Brasil. Claro. Doutora Daniela, o índice de sucesso em transplantes hoje, ele é grande? Ele é grande. Transplante de órgãos hoje no país, pelo menos no primeiro ano de vida, ele tem um sucesso superior a 95%. Então, se você pensar que as pessoas que entram em lista de transplante são pessoas que já passaram por todo tipo de tratamento clínico e que resultou em uma melhora, mas não recuperação a ponto de vista dessa pessoa estar se sentindo melhor ou poder voltar às suas atividades normais, o transplante entra para tirar a pessoa de uma condição de doença e voltar para ela de uma condição de saúde. E 97% de sobrevida em primeiro ano é maravilhoso. Especificamente sobre o transplante de coração, os avanços foram enormes. 1968, o dia em que o coração do brasileiro mudou. Um documentário que a TV Justiça fez sobre o assunto. Vamos ver. Em 26 de maio de 1968, no Hospital das Clínicas, em São Paulo, foi realizado o primeiro transplante de coração do Brasil e da América Latina.
Eu fiz o desenvolvimento da técnica em cães, né? Operamos 200 cães. E quando o professor Zerbini resolveu fazer o transplante em humanos, né? Eu fiz parte da equipe, eu era o encarregado de tirar o coração do doador. Doem seus órgãos. A doação de órgão é reciclar a vida. É o maior gesto de amor que uma pessoa pode fazer pela outra em vida. É autorizar a doação. É um renascimento que a gente tem, né? O sentimento que essa família deve ter é que ela está dando a vida para outra pessoa, né? Está dando a chance da pessoa viver mais. Eu quero que as pessoas se conscientizem mais sobre a doação de órgãos. Porque hoje sou eu, amanhã pode ser um ente deles que precise. Doutor de Aulas, é importante que as pessoas saibam da urgência quando existe um órgão para ser doado, né? E a justiça, ela está ali a postos o tempo inteiro, e eu queria falar dessa parceria de vocês dois novamente. Realmente é preciso estar a postos o tempo todo para que isso aconteça. Bem, eu estive no Ministério Público quase 27 anos, 26 anos e tal, antes de ir para o Tribunal de Justiça. E nos últimos, de 99 até a minha saída do Ministério Público, eu estive à frente da unidade que cuidava dos transplantes de órgãos. Depois eu fui promovido a procurador e outros colegas meus assumiram o papel e continuam fazendo da forma que deve ser feita, ou seja, muito bem feita. Há óbices no dia a dia, na central de captação de órgãos, que só o Ministério Público consegue resolver. Há obstáculos dos mais elementares em termos jurídicos, em termos de locomoção, em termos de diálogo com a família, de certificação. Há muitos problemas do dia a dia que a central tem receio. Por quê? A doutora Daniela disse muito bem, transplante de órgãos é confiança. Se você perder a confiança no sistema, no dia seguinte não tem doadores. Uma manchete ruim na imprensa de uma história mal contada, no dia seguinte não tem perdão. O perdão das pessoas é não vou doar, não acredito no sistema. E o Ministério Público, ao ter esta parceria no Distrito Federal durante muitos anos, quase 2 décadas comigo apenas, nós trouxemos facilitação, ajudamos e também trouxemos, sem nenhuma necessidade de pedir desculpa por falar isso, mas a credibilidade do Ministério Público, que é imensa no Brasil afora, ela se uniu à central, que é uma categoria respeitabilíssima dos médicos transplantadores em geral. Não é qualquer médico que pode ser transplantador. As pessoas acreditam em mitos, acreditavam, hoje já não, que se fazia transplante renal no fundo do quintal, que pegou a pessoa na rua, tirou o rim e colocou no outro. Tudo isso é, hoje, numa linguagem moderna, fake news. Isso não existe, não é assim. E o Ministério da Saúde, para autorizar um médico ou um hospital a fazer um transplante, tem uma grande inspeção, inspeciona as especialidades, a vida pregressa, as estruturas físicas dos hospitais. Não é fácil ser um centro transplantador, portanto, é algo muito rigoroso. E existem, doutora Daniela, que preside as câmaras técnicas de transplantes, câmara de rim, câmara de fígado, de coração e daí por diante. São colegiados que cada central, que cada estado ou cada central organiza os colegiados e estas câmaras técnicas têm como assento obrigatório o Ministério Público. Então, toda reunião de Câmara Técnica, a primeira pessoa que era convidada para comparecer era o promotor de justiça. Nunca ninguém foi minimamente acusado de qualquer irregularidade, furou a fila. Não, não é assim. É preciso lembrar que nem todas as filas são cronológicas. Sim. As pessoas pensam assim, eu entrei na fila hoje e quem está atrás continua atrás. Não é bem assim. No transplante renal, existe a compatibilidade. No transplante de fígado, nem sempre é o mais antigo que vai transplantar. São muitas nuances. Exatamente, né? Então, mas tudo isso é controlado. Tudo isso é muito vigiado
e eu já percebo que o nosso programa vai chegar ao fim. Eu quero deixar aqui o meu testemunho, para que fique para a memória do povo brasileiro. Se eventualmente isso cair no local onde ninguém me conheça, eu sou doador de órgãos. Portanto, se ocorrer a minha morte encefálica em um local que alguém tiver dúvida, até chegar um familiar, qualquer médico brasileiro, transplantador, qualquer médico da central de captação está autorizado a fazer o diagnóstico de morte encefálica e fazer a captação dos órgãos. Se eu puder salvar vidas depois que a minha vida chegar ao fim, esta é a missão que eu preguei a vida toda. E o que eu prego aos outros serve para mim. Eu não fiz campanhas para doação de órgãos só para os outros. Lá em casa, o exemplo começa de cada um. Eu sou, portanto, doador de órgãos. E se você ainda não pensou nisso, converse com a sua família, porque é preciso que a gente esteja preparado, porque ninguém sabe a hora em que esta conversa vai ser útil. Tá certo. Sua última mensagem, Daniela. Olha, eu faço minhas as palavras do Dr. Jaulas. Lógico que eu também sou doadora de órgãos, a gente trabalha com isso, a gente vive o dia a dia e a gente sabe das dificuldades de quem está na lista aguardando. E essa conversa com os familiares é muito importante, porque no momento do nosso falecimento, é importante que não haja pelo menos essa dúvida, que eles façam a doação sem receio. Ok. Muito obrigada pela presença de vocês. E você aí de casa, pense sobre isso também. Eu agradeço a você que assistiu o Fórum de hoje. Para rever o programa, acesse tvjustiça.jus.br. Para falar com a gente, mande um e-mail, forum@stf.jus.br. A TV Justiça está no YouTube, TV Justiça Oficial. Tchau! Música